Qual é o jeito certo de se limpar um óculos de grau? Qual é a melhor maneira que eu tenho para ensinar o meu cliente a limpar o seu óculos de grau no dia a dia? E se o cliente não limpar corretamente o óculos, o que vai acontecer? Quais são os problemas que podem acontecer se ele não limpar o óculos de grau corretamente? E mais, se tivermos problemas, tem como resolver esse óculos de grau? Tem como solucionar o problema que pode acontecer? Tudo isso eu vou te contar agora nesse vídeo. Bom, se você ainda não me conhece, me chamo Leandro Fritzen, sou especialista em ótica em vendas dentro do ramo óptico. Já trabalho nessa área há mais de 20 anos e agora estou aqui no YouTube te trazendo muita informação, muito conteúdo para te ajudar a evoluir dentro do mercado óptico também e se tornar um consultor de excelência. Eu sei o quanto a informação ela é importante para que a gente tenha sucesso no nosso dia a dia, nas nossas vendas e tudo mais. E também sei o quanto é difícil aprender sobre ótica, aprender tudo isso, muitas regras, e talvez você está aí me assistindo agora, está começando também um pouco confuso, e é desafiador realmente. Eu tenho plena convicção disso. E para te ajudar a dar esses primeiros passos então dentro da ótica, essa parte de inicialização na ótica dentro do ramo, eu estou deixando aqui na descrição o link do meu curso gratuito para poder te ajudar. Nesse curso eu vou te mostrar os primeiros passos, a introdução dentro do ramo óptico. Tudo o que você precisa saber, os pontos que você precisa dominar e aquilo que vai ser primordial para você, para que você tenha sucesso no seu trabalho e venha evoluindo cada vez mais. E, consequentemente, lá na frente se torne um consultor óptico de excelência, se torne referência para os seus clientes. Então, ele é um curso gratuito. Estou deixando o link aqui para que você se inscreva. Eu vou te mandar por e-mail aulas para que você tenha acesso a esse conteúdo de introdução, então, dentro do nosso ramo óptico. E agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do nosso vídeo. Por que você precisa ensinar o seu cliente a limpar um óculos, a cuidar desse óculos? E digo mais, isso é extremamente importante que você faça. Se você acha que simplesmente você entregando para o seu cliente ele vai fazer, ele até pode fazer, mas vai fazer de qualquer jeito. E não é o que a gente quer. Então você precisa ensinar o seu cliente a maneira correta de fazer isso. E por que eu preciso fazer isso então, Fritzen? Talvez você já esteja perguntando. Porque se você não ensinar corretamente o seu cliente, a primeira coisa que vai acontecer é o quê? Ele vai danificar essa lente. Ele vai arranhar, ele vai acontecer algum problema ali que não está legal. E, obviamente, isso acontecendo, ele vai vir até a loja. Ele vai dizer que ele comprou um produto que não está legal, ele vai dizer que comprou uma lente que não é boa, ele vai dizer que tu não explicou nada, enfim, vai criar problemas. Ele vai querer uma garantia que não vai ter direitos e N coisas que a gente pode estar tratando aqui nesse momento. E não é isso que a gente quer. Então, o passo importante é ensinar o cliente como cuidar desse óculos, a maneira correta como ele vai limpar esse óculos é primordial, porque isso evita problemas futuros. Imagina que daqui a 1 ano, 2 anos, esse cliente ele volta para a tua loja para fazer um óculos novo. Se voltar porque deu problema e tu não pôde dar assistência, porque estava fora dos padrões, vamos dizer assim, qual é a chance de tu conseguir recomendar uma lente de ponta novamente para esse cliente? Sendo que ele comprou uma lente anteriormente que não durou nada, que arranhou e tudo mais. Então a gente cria problemas futuros se essa orientação não for bem colocada para o cliente. Fazer da maneira correta vai nos ajudar a não ter problemas. Claro que não dá para nós garantirmos isso, mas as probabilidades são menores. Uma vez que o cliente ele segue o passo a passo, ele segue as orientações que a gente trouxe para ele, nós estamos praticamente garantindo que a gente vai ter uma vida mais longa para essas lentes, desde que esse cliente ele siga o passo a passo, o protocolo de limpeza e cuidado então com essa lente. Ah, mas Fritzen, em que momento que eu vou falar isso para o cliente? Como é que eu falo isso? E qual é a hora que eu vou explicar para ele sobre essa limpeza desse óculos então? Você precisa fazer esse procedimento de orientação para o seu cliente, como que ele vai cuidar desse óculos na entrega. Quando você entregar o óculos para o seu cliente, você tem que ter quase que um checklist de tudo que você vai falar para ele. E dentro do teu checklist, uma das partes que é primordiais é o cuidado que ele precisa ter, os pontos de atenção que ele precisa ter com esse óculos. Quais são as coisas que ele pode fazer e o que ele não pode fazer com esse óculos, que é super importante. E principalmente no quesito limpeza, os produtos, tudo mais, a maneira correta como ele vai fazer. Então, na entrega do óculos, um dos pontos que você tem que tirar um tempo com bastante calma e que o cliente ele compreenda isso que você está falando. Como que ele vai cuidar desse óculos, os pontos primordiais para ele.
E principalmente também, ao explicar tudo isso, você já vai ter que trazer os pontos que podem acontecer se ele não seguir corretamente os seus ensinamentos, as suas orientações. Você pode falar que a lente dele vai ter arranhões, você pode falar para ele que a lente dele vai ter craquelamento. O craquelamento é aquela situação de temperatura. Então, se a lente for exposta a uma temperatura mais elevada, por exemplo, como água quente, isso vai trazer esse craquelamento, que é esse trincar do verniz que pode estar sobre a lente, ou até se ele utilizar produtos químicos, a corrosão do material da lente. É interessante que você explique tudo isso para o seu cliente também, problemas que podem acontecer. E por que eu preciso falar isso, Fritz? Porque se em algum momento acontecer, quando esse cliente retornar para a tua loja para trazer algum questionamento, você vai falar, lembra que eu te falei, Fritz, sobre isso, que poderia arranhar, que poderia craquelar, que poderia corroer o material? Então, isso aconteceu e foi justamente por aquilo que você falou que não era para fazer. Então, isso te dá ferramentas também para que no futuro, caso venha acontecer, vamos torcer que não, né? Mas caso venha acontecer, você volta com esse assunto novamente à tona para o seu cliente e explica novamente por que aconteceu tudo isso. E esse assunto ele é tão importante para você ter uma ideia que na minha caminhada pelo mercado óptico, eu percebo que até algumas lojas criam dentro desse checklist as orientações para o cliente nessa parte de limpeza de óculos, o que pode, o que não pode, o que deve limpar e o que não deve limpar. Algumas óticas até fazem um formulário para o cliente assinar esse formulário, essa garantia então que foi passada essas orientações, porque a gente sabe que eu estou desenhando aqui o cenário mais perfeito possível, né? Mas quando der problema, o cliente ele vai voltar e ele vai dizer que tu não orientou para o cliente. Então algumas lojas até fazem um checklist e fazem com que o cliente assine no final, então, que foi realmente dito, que foi orientado, que foi mostrado o que pode, o que não pode, e até vai estar escrito que não pode limpar lá com água quente. Então, algumas lojas até criam esse checklist, esse protocolo, e passam isso para o cliente assinar. Certo ou errado, não estou eu aqui para dizer nada sobre isso. Eu estou para te trazer ideias e os melhores caminhos sobre isso. Até, se puderes, me escreve aqui nos comentários se você costuma trazer um checklist para o teu cliente assinar ou não da entrega do óculos, até para que eu saiba como é que está sendo isso aí para ti. Então, para mim é muito importante esse conhecimento, então se puder escrever para mim aqui, escreve nos comentários então se você entrega um checklist para o cliente assinar ou não. Então tá, Fritz, mas qual que é a melhor maneira para limpar o óculos em casa? Quais são as melhores orientações que eu preciso passar para o meu cliente para que ele limpe esse óculos e tenha o mínimo de chance possível de termos problema nessa lente? A melhor maneira então, comprovada por mim mesmo, porque trabalhando já esse tempo todo que eu te falei dentro do ramo, eu já limpei muitas lentes, tanto no laboratório, quanto de clientes, quanto os meus óculos, porque também tenho que limpar os meus óculos. A maneira que eu faço, a maneira que eu menos tive problemas até então, a maneira correta é água corrente, temperatura ambiente e detergente neutro. Sim, vou repetir para ti. Água corrente, temperatura ambiente e detergente neutro. Parece que é tão simples, né? Mas é tão fácil também de dar errado em algum desses pontos aqui. Por exemplo, água corrente, temperatura ambiente. Eu estou falando de uma torneira, possivelmente. Não estou falando de torneira de água quente. Algumas casas têm água quente nas suas pias ou até no chuveiro, por exemplo. Isso não é adequado, porque a temperatura vai fazer com que nós tenhamos o craquelamento. Então, água corrente e temperatura ambiente. Isso é o primordial. E o detergente neutro. Existem detergentes hoje que têm química para tirar, por exemplo, gordura de fogão, de louça, enfim, e as pessoas utilizam desse detergente para poder limpar os seus óculos. E essa química que está dentro desse produto, ele acaba meio que corroendo o tratamento da lente. Isso vem a dar problemas. Então é importante que tu oriente isso para o seu cliente também. Então esse é o procedimento correto. Como é que nós vamos fazer isso num passo a passo, então? O primeiro ponto que você precisa ensinar para o seu cliente é como se fosse ponto número 1, ponto número 2, ponto número 3. Tem clientes que primeiro passam o produto para depois molhar o óculos. Não é a melhor maneira, tecnicamente falando. O primeiro ponto é molhar o óculos. Ou seja, antes de passar qualquer produto, ele precisa estar molhado essa lente. Porque mesmo sendo um detergente neutro, muitas vezes a gente colocando sobre a lente, dependendo do estado que essa lente já está, ele pode trazer alguma reação. Não é o que a gente quer, não é comum, mas pode acontecer. Isso depende de alguns fatores. Então, o primeiro ponto que você precisa orientar o seu cliente é: vou limpar o meu óculos. Antes de passar qualquer produto é molhar o óculos. Bota ele embaixo um pouquinho da torneira ali, deixa cair uma água corrente, temperatura ambiente,
deixa correr essa água sobre a lente, então, um pouquinho até que ele esteja totalmente molhado. Uma vez que agora o meu óculos está molhado, agora eu vou pegar o meu detergente neutro e o que eu faço? A melhor maneira que eu particularmente faço é, eu coloco o detergente na minha mão, eu esfrego ela criando uma espuma e depois eu pego o óculos e passo essa espuma levemente sobre a minha lente, então. Eu não passo diretamente sobre a lente, eu passo isso sobre a minha mão. É o mais correto. Porque uma vez que ele tem contato direto com a lente, isso pode trazer alguma reação, alguma corrosão ali de química de material de lente, isso pode trazer um problema. Então eu sempre faço e oriento meus clientes também coloca na mão, faz uma espuma e daí tu passas então essa mão sobre a lente com a lente molhada, sempre bom dizer, e aí tu vai fazendo toda a limpeza então passando lente a lente, sutilmente essa mão com a espuma sobre o óculos. Agora sim, o óculos ele totalmente pronto, então, com a espuminha tudo certinho, eu coloco ele na água corrente, temperatura ambiente, deixo essa água escorrer toda essa espuma então. E agora um ponto muito importante, que é o que geralmente a gente não fala para o cliente. Escorreu o óculos, ele vai ficar ali no cantinho pelo menos uns 2, 3 minutinhos para que essa água escorra dessa lente pelo menos um pouco. E por que eu preciso deixar escorrer essa água um pouco, Fritz? Eu nunca falei isso para o meu cliente, eu sempre deixo ele limpar na hora. Quando a gente pega um papel, alguma coisa para secar, e a recomendação de secar é sempre com o papel mais macio possível, existem guardanapos, aqueles papéis neve que se chama, né? Os lenços neve são os mais adequados. Então você vai secar esse óculos com esse papel. Mas se você lavou e já vai secar ele direto, é provável que você crie uma gordura nessa lente. Ele vai ficar meio engordurado por conta da química que tem nos tratamentos, principalmente para que eles sejam mais fáceis de limpar. Então, se eu passo um papel sobre essa lente molhada, eu crio uma gordura nela. Então, não é o adequado. E aí, quando se cria gordura, o que o cliente faz? Ele começa a fazer força para tirar. E ele vai conseguir. Só que ao conseguir tirar a gordura, ele pode danificar o tratamento. Então, o mais coerente e correto deixa o óculos escorrer pelo menos uns 2, 3 minutinhos, é jogo rápido. Ao sair a água, daí sim ele passa o papelzinho, o óculos já não está mais tão molhado, e isso vai secar muito mais fácil e principalmente sem criar essa gordura. Porque uma vez que cria essa gordura, aí vem os problemas. Ele vai fazer força para tirar essa gordura, ele vai conseguir, mas junto com o conseguir ele vai danificar a lente. Posso te garantir isso. E não é o que a gente quer, não é verdade? Ou vamos até além. Ele descobre que se ele lavar com água quente, isso não acontece. E de fato, não acontece. E eu estou falando isso aqui, até correndo o risco de muita gente estar vendo isso aqui e colocar na água quente, mas é justamente para não fazer. Eu sei que esse vídeo ele vai atingir muitas pessoas que são consultores óticos e também quem não é consultor ótico, quem é consumidor ótico. Então, é importante que a gente não lave esse óculos com água quente, porque a temperatura morna não precisa ser quente derretendo. A temperatura morna faz com que a estrutura da lente ela meio que amoleça, vou usar um termo bem simples aqui, mas ela vai amolecer e ele vai trincar o verniz que está sobre a lente. E ele vai começar a craquelar. E se o cliente ele descobre que é mais fácil de limpar o óculos usando água quente, ele vai fazer. Então não faça isso. Oriente o teu cliente a não fazer isso. Porque no primeiro momento ele pode até ser mais fácil. Mas eu te garanto que em 6 meses o teu óculos está totalmente craquelado e ele não vai mais prestar. E aí você vai ter que acionar uma garantia. E talvez não tenha mais garantia. Então isso é extremamente importante você sempre orientar o seu cliente sobre isso. Então, num passo a passo primeiro molhar o óculos, fazer uma espuma na mão, passar sobre a lente, colocar o óculos debaixo d'água, a água tira toda essa espuma, espera uns 2 minutinhos, papel super macio, passa sobre a lente com ela já praticamente sem água grudada nessa lente, né, para não criar essa gordura, e daí sim o óculos ele está pronto para usar. E talvez você que está me assistindo aqui já tenha até pensado, nossa, Fritz, mas isso tudo só para limpar um óculos? Nossa, precisa disso tudo aí que está falando? Sim, precisa. E esse é um detalhe muito importante, juntamente com aquele checklist que eu te falei. E eu sei o quanto isso é importante que dentro do treinamento Consultor Ótico Pro, eu detalho isso junto com o checklist que eu vou te dar, ou pelo menos que tu tenhas um princípio para seguir ali, para entregar esse óculos para o teu cliente, um protocolo de entrega. E junto com isso está a parte de como ensinar o meu cliente a limpar esse óculos. Então eu te entrego um checklist prontinho dentro do treinamento, porque eu sei o quanto que é importante. E eu sei o quanto que muitas vezes nós, consultores óticos, eu vou me incluir junto com isso, né? Mas não faço isso, não trabalho diretamente com vendas, mas se a gente negligenciar algum momento a explicação disso para o cliente, é quase certeiro que nós vamos ter um problema. Esse óculos ele vai voltar craquelado, ele vai voltar arranhado, isso é um problema.
Tudo que eu te falei aqui, nada impede que isso venha acontecer, mas nós temos menos chance disso acontecer. Então as orientações corretas, elas precisam ser passadas. E eu detalho muito isso dentro do treinamento, para que justamente a gente não venha a ter problemas. Então quanto mais incisivo, assertivo na tua comunicação, seguindo o passo a passo do checklist, menos chance a gente vai ter de acontecer. Garantir não tem como, mas muito menos chance, com certeza absoluta. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, estou deixando o link aqui na descrição para que você conheça o treinamento, de repente venha fazer parte do time de consultor óticos Pro. Nesse treinamento eu falo sobre essa parte de limpeza de óculos. Claro, não é só isso, tem muito mais coisa. Essa parte de cuidados e entrega de óculos é só uma ponta do que tem dentro do treinamento consultor ótico Pro. Esses pontos, esses passos a passos, eles são super importantes que você sempre explique, oriente seu cliente, faça ele ter ciência disso, mostre, se possível, exemplificar dentro da loja como é que é feito. Isso vai te ajudar muito mesmo a não ter problemas e que o seu cliente ele fique muito satisfeito, evite problemas futuros e que ao renovar os seus óculos daqui a 1 ano, 2 anos, quando ele voltar para a tua loja, eles tenham ficado felizes que o óculos ele vai estar praticamente novo. Esse é o desejo e o sonho de todos nós consultores óticos, não é verdade? Então, se esse assunto foi relevante para você, peço que você clique no botão gostei, isso me ajuda bastante. Eu te trouxe um conteúdo de primeira e de ponta aqui para poder te ajudar, então a maneira que você tem de me pagar por isso é deixando o seu gostei. Então deixe o seu gostei no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para sempre receber a informação do YouTube quando eu postar vídeos novos. Muito obrigado por ficar até aqui, aproveite seu dia e até mais.